Meus caros amigos, muito buenas tardes. Buenas tardes para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu estava hoje aqui pensando nos últimos anos que eu faço parte, que eu nunca fiz parte, que eu acompanhava de mais de perto e agora acompanho de mais longe essa política sórdida, podre do Vasco, que não vai levar a nada, apesar de muita gente achar que o Vasco tem solução. Para mim, já não tem solução, já não é de há muito tempo. Eu vejo muitos agentes políticos que estão infiltrados nessa política do Vasco, pelo menos nos últimos 15 anos. Os paladinos da justiça, agora, né, quando eles fizeram parte, ficavam de bico calado. São tudo PhD em pilantragem. Tudo PhD em pilantragem. E quem acompanha a política do Vasco vai identificar de quem eu estou falando. É que todo mundo lembra quando o Roberto Dinamite foi presidente do Vasco, que não fez nada diferente dos outros, que tinha lá um genro dele, que resolveu fundar uma empresa, uma agência de turismo, para fazer, transacionar todas as passagens do Vasco para fora do estado, para fora do país, hotelaria, tudo tinha que passar pela Genro Tour. Era assim que era chamado, que foi apelidado por um site, o site do Casaca, aquela seita de lavagem cerebral. Foi perseguida durante mais de 6 anos, criticando. Outro que era perseguido, também, foi um dos que ajudou o Vasco na Série B, que foi o Charles Milk. O Charles Milk, para quem não sabe, era o Carlos Leite, Carlinhos do Mundial, que era assim que eu o conheci há 30 anos atrás. Depois se tornou agenciador de jogador de futebol. Nada contra, é uma profissão, desde que seja legalizada, não tem nada contra. Aí o que acontece? Quando o Eurico assume de novo a presidência do Vasco, em 2015, 16 e 17, quem é que surge naquele cenário político? Fundaram uma empresa de agenciamento de jogador de futebol, muito especialmente jogadores da base do Vasco. Donos da empresa, o senhor Memória Viva, o senhor Conselheiro Traíra, isso numa empresa. Numa outra, tinha sociedade do seu Conselheiro Traíra e do seu Sargento Garcia. Hoje, conselheiro do Vasco, um é benemérito e o outro é conselheiro. 2 conselheiros hoje e um benemérito. Todos faziam a mesma coisa. Um conselheiro que hoje atende pelo alcunha de Bumbum Guloso, também fundou uma empresa de turismo, ou já tinha, mas passou a operar no Vasco, na gestão do Eurico, para fazer a mesma coisa. Sendo um comissionado pelas passagens do time quando ia jogar fora, tudo tinha que passar pela empresa do malandro para ele receber a comissão. Era o sujo falando mal do esfarrapado. Esses que criticavam o Carlos Leite fundaram uma empresa para agenciar jogadores da base do Vasco. O Conselheiro Traíra, o Sargento Garcia e o Memória Viva. Eles que me desmitam. Aí pode perguntar, Chico, mas por que você está falando isso, cara, depois de tanto tempo? É só para mostrar que nada mudou. Quando esse pessoal galga o poder, eles fazem exatamente igual os anteriores fizeram. Todo mundo mamando nas tetas do Vasco. Todos mamaram nas tetas do Vasco em algum momento.
em algum momento. Agora eu pergunto, eu fico vendo essas lives por aí já há algum tempo, aí vai nessas bancadas, o seu Memória Viva, o seu conselheiro Bumbum Guloso, o seu conselheiro Traíra. Será que alguém tem coragem? Isso aqui é para todos, hein? Estou me referindo aqui ao canal de YouTube lá do Pai Edinho de Ogum, que um deles faz parte da bancada dele. Me refiro ao Bar do Vascaíno, que de vez em quando o Bumbum Guloso vai lá na bancada dele. Perguntem a ele, se tiverem coragem, porque não tem, se isso aqui que eu estou dizendo é verdade. Perguntem, só para ver qual vai ser a resposta desse. Principalmente o Bumbum Guloso sabe tudo. Tudo ele sabe, destrincha tudo. Só não fala do passado dele lá. Estranhamente, depois que o Eurico saiu da gestão, essas empresas deram baixo. Era só para operar na gestão do Eurico. Quando o Leve se candidatou agora em 2020, uma dessas empresas foi reativada, achando que o Leve ia ganhar para eles voltarem a operar, caso o Leve fosse eleito, que era o Sargento Garcia e o conselheiro Traíra, principalmente esses dois. É só para... Eu quero deixar aqui uma pergunta. O seu Dib. O Dib. Quem é o Dib? Porra, o Dib. O Dib é muito amigo do conselheiro Traíra. De vez em quando ele vai lá no canal dele. Pergunta para ele se isso é verdade. O Chicão está falando um monte de impropério a respeito de você. Isso procede, cara? Pergunta para ele. Não tem coragem. Assim como eles não têm coragem de falar do Tampa de Privada, do Jabazeiro do Cerrado, do aquele papel de 10, tudo para ele é amigo deles. Meu amigo, não posso falar nada. Meu amigo, aí já, boca de siri. Agora, isso aqui que eu estou dizendo é muito mais grave. Os caras tiveram uma empresa de agenciamento de jogador, em firma de agenciar passagem de turismo, e quando eles conseguiram uma brecha de estar numa gestão onde eles podiam usar isso, eles não pensaram duas vezes. Aí falavam do Genrotur, que era o genro do Dinamite, falavam do Carlos Leite. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Esses caras pensam no Vasco? Algum dia pensaram no Vasco? Esse Memória Viva aí, que agora está indo em tudo quanto é canal, dizendo que quem não pensa igual a ele não pensa Vasco. E ele pensou Vasco quando estava lá de sócio com o amigo dele de infância, que é o conselheiro Traíra. Dizem que quando eles eram crianças brincavam de médico, os dois. Dizem, não sei se é verdade ou mentira. E o Bumbum Guloso? O que foi feito da agência de turismo dele? Parece que caiu lá quando teve um prédio no Rio de Janeiro, caiu, a agência dele era lá. Por que ele só passou a operar com a empresa dele na gestão do Eurico? Por que ele não operava na gestão do Dinamite? Porque já tinha um lá. Teve que sair um para entrar o outro. É isso aí, meu amigo. Hoje eu não tinha o que fazer, aí fiquei aqui relembrando aqui as coisas. Eu sei que para quem não acompanha a política vai ficar boiando, não sabe nem o que eu estou falando. Mas tem gente que vai pegar. Só não tem coragem de perguntar. Volto a afirmar, isso é para todos. As bancadas que esses caras estão indo agora, já há algum tempo, faça essa pergunta para eles. Se tiverem culhão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.